Olá, Boa tarde. boa tarde. Nós estamos felizes de estar aqui nesse canal de comunicação com as pessoas que trabalham com cultura, que consomem cultura, mas que também fazem a cultura acontecer no estado do Rio de Janeiro. Com muita alegria que a gente se, se coloca, né, nesse encontro, porque o tema desse encontro é um tema muito convidativo, é um tema muito oportuno. A gente vai estar conversando um pouco sobre a cultura fluminense, mas também conversando sobre esse movimento, que é o movimento da Lei Aldir Blanc, que está aí, está ativo, e que a gente está fazendo o cadastramento das pessoas físicas para receberem a renda emergencial, que é um valor de R$ 600 para todos os fazedores de cultura que ainda não receberam o auxílio que o governo federal está pagando via Caixa Econômica, que é um auxílio destinado de forma específica para o público da cultura. Então, eu já quero convidar você que está aí conosco, que está participando dessa live conosco, para entrar no nosso site da Secretaria de Cultura, saber lá quais são os critérios para receber esse auxílio. É esse site que está aí na sua telinha, é o www.cultura.rj.gov.br. Ali tem todos os critérios e também tem um passo a passo que ensina o fazedor de cultura a requisitar esse auxílio. Se ainda assim, né, as pessoas tiverem dificuldade, podem entrar em contato conosco através das nossas redes sociais, que a gente apoia nesse processo de cadastramento. Nós estamos com a nossa biblioteca Parque aberta todos os dias da semana, permitindo que as pessoas possam vir fazer o seu cadastramento aqui na Biblioteca Parque, que também é sede da nossa secretaria, e estamos contando com o apoio de algumas secretarias municipais que foram treinadas para também apoiarem os fazedores de cultura, principalmente aqueles que estão fora desse eixo da capital e da região metropolitana, estão mais distantes de nós, estão no interior do estado. A ideia é que ninguém fique de fora. Nós já temos, né, Vitor? Você pode até compartilhar conosco, mais de 5 mil... Quase 5.200 cadastros realizados. E o app, secretário, voltando a dizer também que na data de ontem, o app para Android, para solicitar o benefício da renda emergencial do trabalhador da cultura da Lei Aldir Blanc, já está disponível. Então, além da plataforma digital disponível no site da secretaria, também tem um app que está disponível agora para a plataforma Android. Então, é a secretaria ampliando os canais de acesso a esse benefício, porque é muito importante que esse benefício chegue nas pessoas que precisam dele e cheguem nas pessoas que, de fato, são da cultura, porque muitas dessas pessoas ficaram de fora no ato que o governo, na primeira medida do governo de socorro à população através da renda dos 600 reais. Portanto, lembrar que vai até dia 19, então temos aí 10, 11 dias ainda de cadastro, para que as pessoas possam acessar o site e solicitar o benefício, que depois haverá o cruzamento com a Dataprev. Então, se você está na dúvida se você é elegível ou não para a renda emergencial, solicite, porque o cruzamento da Dataprev vai apontar se você tem alguma restrição de acordo com a lei ou não. Exatamente. Então, vamos lá, motivação para que a gente possa subir esses números e que as pessoas, de fato, possam ser beneficiadas. É importante dizer que esse requisito atende o inciso 1 da Lei Aldir Blanc. E aí, falando da Lei Aldir Blanc, é impossível, né, não destacar aqui que é uma lei que vem de socorro para socorrer a cultura, que ela é distribuída em 3 incisos. Um dos incisos é justamente esse inciso 1, que garante que o trabalhador da cultura possa receber essa renda, esse auxílio no valor de R$ 600, que vai ser pago em 3 parcelas pelo governo do estado. Ela é uma lei de âmbito nacional. Todos os estados do Brasil, nesse momento, estão trabalhando para operacionalizar esse recurso, que chegou no estado do Rio de Janeiro via fundo estadual, uma outra conquista que precisa ser celebrada, porque quando nós chegamos aqui
o Fundo Estadual de Cultura estava inativado, nós conseguimos habilitar o fundo, já tivemos um primeiro edital que, por coincidência, também se deu em momento de pandemia, porque a ideia era que a gente já tivesse, que a gente pudesse, de fato, fazer fomento via fundo, e o fomento aconteceu nesse momento, beneficiando 1.500 artistas do estado do Rio de Janeiro, com valor de R$ 2.500, e é impossível estar aqui nessa mesa e não compartilhar com as pessoas que estão nos ouvindo. Muita gente deve estar ligada aqui a Vencedora Digital. Muita gente. Que ontem eu estive na cidade de Miracema, e a cidade de Miracema, Vitor, é uma das cidades do nosso Noroeste que mais tiveram vencedores do nosso edital Cultura Presente nas Redes. E eu conheci muito fazedor de cultura do Noroeste, porque eu passei, né, por Miracema, Santo Antônio de Pádua, Itaocara, Friburgo. Então, eu conheci fazedor de cultura lá em Friburgo, eu conheci os fazedores de cultura de Miracema, tive reunião com o Conselho de Cultura da cidade de Miracema, eles estão também, tanto Santo Antônio de Pádua, Itaocara, Miracema e Friburgo, estão operacionalizando a lei, estão lançando editais, pactuado com aquilo que a gente determinou nos nossos fóruns, né? Editais muito mais voltados para as pessoas físicas, enquanto o Estado com os editais muito mais voltados para as pessoas jurídicas. Então, essa pactuação está florescendo nos municípios do Estado, e foi muito bacana ouvir o relato das pessoas que trabalhavam com patrimônio, que trabalhavam com música. Você tem noção? Miracema é uma cidade que tem 163 imóveis tombados pelo Instituto de Tombamento Estadual. Então, assim, as lives, né, esse movimento da cultura passa por essa preservação do patrimônio, e o Cultura Presente nas Redes tem revelado essa preciosidade que é a cultura fora desse eixo da capital e da região metropolitana. Vai ser da mesma forma que a gente vai trabalhar com a Lei Aldir Blanc, porque nós respeitamos a legislação estadual, quando ela nos aponta, através da Lei 7035, que parte do investimento deve ser aplicado no interior, outra parte na capital, permitindo uma concorrência muito mais leal e permitindo que o recurso, que até um tempo atrás ficava muito concentrado na capital do estado, e a gente tem uma capital muito pulsante, a gente adora patrocinar e promover a cultura da capital, mas que esse recurso também possa ser democratizado e levado para as regiões mais distantes da capital, permitindo que pessoas que nunca acessaram o recurso público possam acessar e expressar a sua arte. Foi uma alegria enorme, né? Então, estar visitando o estado do Rio de Janeiro, percebendo que as pessoas estão antenadas com a lei, percebendo que as pessoas estão motivadas, porque eu ouvi um relato de um produtor até muito conceituado. Eu olhei o portfólio dele falando assim: secretária, se não tivesse essa pactuação inicial permitindo que determinada cota viesse para a minha região, ele estava na região serrana, eu não entraria no edital, porque muitas vezes eu já me frustrei. Então, essa pactuação é, de fato, a grande motivação para participar desse movimento. Não à toa, secretária, eu sei que o assunto é Lei Aldir Blanc, mas uma outra ação importante para o interior está sendo a execução do Convênio Cinema nas Cidades. A Secretaria retomou com a Ancine, já temos obra em Cordeiro, com 50% de estágio já avançado, publicação do edital de concorrência de cinema em São Fidélis, publicado na semana passada, de São Pedro, publicado no dia de ontem, tem reforma de cinema de Bom Jardim saindo semana que vem, e daqui a uns 20, 25 dias vamos estar publicando também o edital para a construção do complexo de exibidor audiovisual em Miracema, que você teve lá. Eu já visitei o terreno lá de Miracema, já fiz uma vistoria. Eu não tenho exatamente toda a competência técnica, né, para fazer essa análise, mas já tirei fotos, já fiz vídeos, já mandei para a nossa área de engenharia. Vai ficar do lado de um estádio, num bairro super residencial, e o nosso cinema de Cordeiro deve estar sendo entregue logo no início do ano, que vai ser um grande ganho para aquela região da Serra como um todo. Mais de 18 milhões de reais envolvidos. Exatamente. Construção e equipamentos. Importante dizer, Vitor, que é um convênio
que estava desativado, era um convênio que a Secretaria de Cultura tinha com o governo federal desde 2007. Foram inúmeras as tratativas, principalmente com a Caixa Econômica, para a gente conseguir, e com a Ancine, para a gente conseguir reaver esse recurso que seria perdido, e a gente está levando mais de 18 milhões de cultura, porque cinema é cultura. Nós estamos levando mais de 18 milhões para o interior do estado, permitindo que as pessoas que estão lá possam assistir a mesma coisa que as pessoas estão na capital, isso sem sair da sua cidade. Nós ouvimos um relato, né, de moradores da cidade de Cordeiro, que para ir no cinema, eles tinham que ir a Friburgo, né? E aí era dinheiro com combustível e o lanche, e ficava longe, né? Impossibilitando, de fato, que as pessoas participassem e tivessem acesso às produções de audiovisual, e o audiovisual é uma marca do nosso estado produz muito audiovisual, a gente mostra as belezas do nosso estado, né, através das grandes telas, e a gente quer que todas as pessoas do estado do Rio de Janeiro vivam essa experiência, porque é exatamente isso. A arte, Vitor, ela promove uma experiência transformadora. Então, quando a gente leva a sala de cinema para o interior do estado, ou mesmo na capital, nas áreas mais periféricas, a gente está promovendo essa experiência que transforma a vida das pessoas. É com essa fala que eu quero, de fato, tratar a Lei Aldir Blanc nesse encontro. Eu quero chamar as pessoas que estão nos assistindo para viver a experiência que a Lei Aldir Blanc pode promover. Essa experiência que também é transformadora. Você deve estar pensando assim, né? Você que está aí do outro lado. Secretária, a gente vivendo um momento tão atípico, um momento de que a gente está precisando exatamente do socorro, porque falta dinheiro no nosso bolso. E aí, quando falta dinheiro, Vitor, falta comida, falta lazer, falta remédio, falta tudo, porque tudo depende disso. E aí a senhora ainda traz uma fala muito mais voltada para essa questão da transformação que a cultura promove. Eu nem consigo nesse momento, pensar, deslocar o meu pensamento para esse lugar. Mas por que eu estou trazendo isso? Eu acabei de sair de uma reunião, nós tínhamos mais de 40 fazedores de cultura aqui na SESEC. Nós não estimulamos esse tipo de reunião presencial por conta da pandemia. Quando fazemos ele aqui no ambiente da secretaria, fazemos cumprindo todos os protocolos de distanciamento, de álcool em gel, de máscara, porque o nosso desejo é que esse movimento que nós estamos vivendo agora seja muito mais comum do que o movimento do presencial, para que nós possamos também estar preservados. Mas a verdade é que nós estávamos ali com 40 pessoas que muitas delas nunca tinham tido a possibilidade de escreverem um projeto. Então, elas vieram até a SESEC justamente para buscarem os instrumentos de cadastramento, conhecerem o sistema, saberem o que significa uma determinada documentação solicitada. Foi muito bacana, porque a ordem que foi dada é que ninguém saísse daqui com dúvida, e as pessoas não só não estão saindo com dúvida, mas já estão saindo já estão saindo com a sua documentação impressa. Teve gente que falou assim, eu acho que não vou poder participar porque eu estou devendo. Aí a gente foi lá, pegou o computador, abriu, botou lá o CNPJ da pessoa, e a pessoa saiu daqui com a sua declaração de que não deve nada ao Estado. Portanto, quando a gente fala de regularidade fiscal, principalmente dos impostos estaduais, nós estamos falando de uma certidão emitida pela Fazenda, não é um nome negativado, não é um nome negativado no sentido privado da coisa, do Serasa, SPC, não é isso que nós estamos tratando. Nós estamos falando de impostos estaduais que, em resumo, para empresas estão relacionados ao ICMS, né? Então, boa parte das consultas realizadas até agora não tem nenhuma negativa na Fazenda. Entende? Tem que só esclarecer o que é regularidade fiscal e quais são esses impostos, e os editais apresentam quais são eles. É importante dizer também, Vitor, que e aí a experiência vai nos qualificando, né, para esse momento da Lei Aldir Blanc, que lá no edital Cultura Presente nas Redes, nós também pedimos a regularidade fiscal. Pedimos para que pudesse ser realizada a tramitação de liquidação do pagamento, era um requisito. E pouquíssimas pessoas ficaram impossibilitadas de receber o dinheiro
somente 8%, né? Pelo fato de não terem essa certidão. Então, teve até gente que tinha problema, mas que foi muito apoiado pela Secretaria de Cultura no sentido de regularizar a sua situação. Não vai ser diferente na Lei Aldir Blanc. Nós vamos também, se em algum momento a gente perceber que tem algum fazedor de cultura impedido por um documento ou outro com relação a essa situação, nós também iremos apoiá-los no sentido deles também poderem se regularizarem e poderem acessar o recurso. Também um outro destaque que é importante ser feito, e eu vou entrar aqui nas linhas dos editais, é dizer que, da mesma forma do Cultura Presente nas redes, nós só vamos solicitar essa documentação no sentido para tramitar a liquidação. Não é no nível da inscrição, secretário. Então, assim, foram até feitas algumas correções nos editais da semana, e as regularidades de adimplência com o poder público, estadual e, em alguns casos, federal, é solicitado na hora de contratualização, na hora da abertura da conta, da informação que exige para você formalizar a parceria com a entidade ou com a pessoa, e não na fase de inscrição dos projetos. Isso é uma coisa importante. Ótimo. Acho que a gente podia falar agora um pouquinho das nossas linhas de editais, né? A responsabilidade do Estado é justamente fazer, né, a aplicação do recurso que recebeu, que são quase 105 milhões de reais, né, não chega a isso, mas fica bem pertinho, no inciso 1, que é o pagamento da renda emergencial, e também no inciso 3, que fala da possibilidade da gente poder fazer os editais para promover a arte. Então, nós vamos... o Estado do Rio de Janeiro está lançando 6 linhas de editais até esse momento. Nessas 6 linhas de editais, nós temos o nosso maior edital, que se chama Retomada Cultural RJ, que é um edital para produção cultural de 25 milhões de reais. Esse edital, ele permite, né, que todos aqueles, né, que fazem cultura, quer seja aquele que está mais voltado para a questão da literatura, para o audiovisual, para o cinema, para a arte urbana, todos eles podem se candidatar. A produção cultural é mesmo um tema bem genérico, que permite que todos se enquadrem. Eu faço sarau, cabe em produção cultural? Cabe, né? Eu vou fazer uma peça teatral, cabe em produção cultural? Cabe. Produzir um curta-metragem, cabe em produção cultural? Cabe. Então, a ideia é que é um projeto de pintar paredes na cidade, né? Então, assim, colorir a cidade com arte. Cabe em produção cultural? Cabe em produção cultural. Então, assim, a ideia é que você se enquadre, que é uma feira literária, né, de produção literária numa cidade. Cabe nesse edital. A ideia é que você possa, né, que você veja esse edital como um grande leque de possibilidades de enquadramento de projetos. A gente tem projetos de teto até 50 mil e também 100 mil reais, e a nossa expectativa é poder premiar 378 propostas, porém, se nós não tivermos, né, a utilização de todo o valor que nós já destinamos, né, em Plataforma Mais Brasil, que é a plataforma do governo federal, para pagar o benefício no inciso 1, que é essa renda mínima dos R$600, se sobrar dinheiro de lá, né, se a gente não precisar usar tudo, parte desse valor será destinado às linhas dos editais que nós já temos, e ainda assim, no nosso processo de pactuação com a sociedade civil, né, que passou por reuniões de circo, reunião com os pontos de cultura, reunião com a sociedade civil de forma online, reunião com a sociedade civil de forma presencial, reunião com o fórum dos secretários municipais, reunião com o fórum também de conselho, reunião também com o conselho da cidade do Rio de Janeiro, porque é uma cidade que está aqui vizinha. Então, nós temos também, né, algumas outras linhas de editais que não foram contempladas aqui, porque nós realmente não tínhamos noção do tanto de recurso que nós teríamos que ter disponível para o pagamento da renda emergencial do inciso 1, que podem ser que, além da gente acrescentar recurso nas linhas que já estão
aqui habilitadas, por conta do edital já ter sido lançado, a gente tem a possibilidade do lançamento de outros editais, e aí esses outros editais de linhas que foram solicitadas pela sociedade civil, mas que a gente ainda não lançou. Então, aí, falei do primeiro edital, que é a retomada. Só para complementar, de produção, uma coisa importante, que tem chegado muito nas redes da Secretaria, nos e-mails, é a respeito de quem é o proponente que pode se habilitar ao edital de produção cultural. Então, é a personalidade jurídica e o microempreendedor individual. São esses dois públicos que são os públicos possíveis de apresentar proposta ao edital de retomada cultural, algo importante. E a segunda questão, secretária, que se refere à possibilidade de outros editais, é a mobilização nacional que está se fazendo também para conseguir a prorrogação do prazo para efetuar o pagamento dos recursos da Lei Aldir Blanc, porque nós temos uma restrição de usar o recurso inteiro até 31 de dezembro. Portanto, prazos curtos, prazos emergenciais, para que a gente possa fazer isso. Se o prazo for alongado, isso dará a possibilidade de lançamento de outros editais e uma tranquilidade maior, inclusive, para a apresentação de propostas, porque o prazo de inscrição é de 15 dias. Preciso te interromper. Está ali, olha, falando com a gente, a Arlene. A Arlene teve um problema de regularidade fiscal no Cultura Presente nas Redes, e ela coloca assim, ó, a equipe da SESEC super me apoiou com os prazos e as orientações. Gratidão. Estou entendendo que a Arlene tinha um problema, o edital Cultura Presente nas Redes ajudou ela a vencer esse problema fiscal, ela recebeu o recurso, e aí, assim, a Arlene, não vai ser diferente com as outras pessoas. A mesma caminhada do edital Cultura Presente nas Redes também vai ser a caminhada dos editais com relação à Lei Aldir Blanc. Vamos, para a gente poder seguir, né? Nós temos aqui o edital Juntos pelo Circo. Esse edital é uma chamada pública, ele não demanda uma seleção, ele demanda um credenciamento. Então, uma vez que os circos consigam cumprir os requisitos desse chamamento público, desse credenciamento, ele vai estar habilitado, vai estar selecionado a receber um recurso que pode ir de 30, que é de 30 mil, mas que pode chegar até 60 mil reais, dependendo do número de circo habilitados ao recebimento desse recurso. Importante dizer que esse circo... Tem outra participação ali, secretária. Então agora você que me interrompe. Não, porque a Jaque Chamou, ela é uma pessoa muito ativa nas redes da Secretaria, está dizendo ali que a Secretaria sempre nos dá ajuda nas dúvidas, tem pontualidade, tem cumprido com pontualidade o cronograma dos editais e todas as informações passadas com clareza. Que obrigado, bom, Jaque. Olha, tá vendo? Você segue a rede e o Vitor está seguindo você, porque ele falou que você é muito atuante na rede, o Vitor também é muito atuante, né? Então, o Juntos pelo Circo tem essa finalidade de apoiar o circo. Importante dizer, Vitor, que a gente utilizou aqui, para considerar circo, os circos de lona do estado do Rio de Janeiro, e através, nós estamos considerando os circos habilitados pela Fundação Nacional de Artes. Então, é esse critério que nós utilizamos nesse credenciamento. Então, são 24 circos possíveis, 24 circos possíveis de ser atendidos no mapeamento da Funarte. Isso. É importante dizer, Vitor, que já é o primeiro edital que o Estado do Rio de Janeiro faz para os circos de lona. Os circos de lona já até tiveram a possibilidade, alguns deles, de receber recurso, mas não num edital específico, numa linha específica destinada a eles. Também é importante dizer que o Estado do Rio de Janeiro, há um tempinho atrás, há quase 2 semanas atrás, se não me engano, editou, né, em um dos seus decretos a possibilidade da retomada das atividades circenses. Não só fizemos isso a nível de Estado, mas demos a publicidade a todos os municípios que têm circo no Estado do Rio de Janeiro, estreitando com esses municípios um diálogo e dando publicidade ao protocolo que foi validado pelo Estado do Rio de Janeiro, e nós estamos recebendo dos circos um retorno muito positivo, dizendo que as cidades que não tinham, né, ainda aprovado a retomada dentro dos protocolos, passaram a aprovar a partir do decreto do nosso governador do estado,
que é uma pessoa muito sensível à arte, é uma pessoa que tem um envolvimento, é músico, tem um envolvimento muito grande com a cultura, que da mesma forma que está muito preocupado com a questão da saúde, também está preocupado com essa retomada, também está preocupado em não permitir que a arte fique paralisada. Então, a gente já tem os circos acontecendo em algumas regiões onde é possível acontecer, porque tem lá um critério, né, de que as cidades que ainda apresentam um índice elevado de contaminação do Covid, essa atividade, de fato, não pode ser retomada, mas muitas cidades do estado já estão retomando as atividades dentro dos protocolos. Nova Iguaçu é uma cidade dessa, lá o Circo Babilônia. Tivemos lá também. Tivemos lá no circo, fazendo no circo, uma reunião com os fazedores de cultura da Baixada Fluminense, uma reunião onde nós encontramos também muitos ganhadores do nosso edital Cultura presentes nas redes. Secretário, é importante só dizer que, diferentemente do edital anterior, o Retomada Cultural, ele tem os 10 territórios do estado, a disputa se dando pelo território, a semelhança do Cultura presente nas redes. No do circo, como é uma lista já pré-estabelecida, não há cota de território. Há uma habilitação desses possíveis 24 vencedores desse edital. Então, só para ficar claro que não tem uma divisão territorial em circo, e sim em produção cultural no edital Retomada Cultural RJ. Vou aproveitar que você está falando dando os detalhes desse edital, que é o Juntos pelo Circo, e foi tão engraçado, Vitor, que esse nome Juntos pelo Circo surgiu aqui no dia da reunião que nós tivemos com os circos aqui na SESEC. Então, me sinto muito orgulhosa de poder também, a partir do nome, o próprio nome do edital dialoga com a arte circense, porque foi algo que se deu de forma coletiva. Mas, já que você deu os detalhes do edital Juntos pelo Circo, eu vou aproveitar para falar do Cultura Viva RJ, porque é uma outra chamada pública que segue essas características. Se o Juntos pelo Circo atende os circos de lona do estado, o Cultura Viva Carioca, Cultura Viva RJ, ele atende os pontos de cultura de todo o estado do Rio de Janeiro, né? E também nós trabalhamos com essa mesma característica, que é a validação de uma lista, que foi uma lista, né, de pontos de cultura certificados pelo governo federal, através de convênios com a cidade de Nova Iguaçu, Niterói e a cidade do Rio de Janeiro e a nossa secretaria. Então, nós olhamos para o todo que se tinha de certificação a nível estadual, consideramos esse todo de certificação. Se não me engano, são 415 pontos de cultura que estão ali discriminados, e desses 415, todos eles poderão se habilitar o recurso de R$30 mil, não tendo, né, os 400, não se habilitando, né, essa totalidade de 415 pontos de cultura. O recurso, que é um recurso de 12.450.000, será redistribuído entre os pontos habilitados, podendo chegar até o valor de R$60 mil. Então, assim, tanto o edital do Juntos pelo Circo quanto o edital Cultura Viva seguem esses princípios, né? Vamos... Secretária, só para também dar, a gente vai sempre lembrando de uma coisa de outros editais. Importante dizer que o Retomada Cultural prevê 4 ações culturais relacionadas ao objeto da proposta apresentada, sendo uma obrigatoriamente online. A contrapartida do circo é uma apresentação presencial e uma online. E a contrapartida dos pontos de cultura é exatamente igual à da Retomada Cultural RJ. 4 ações culturais, sendo uma obrigatoriamente online, só para a gente poder explicar a fase de inscrição. É nessa fase de inscrição que o proponente apresenta qual será, em que condições será, porque a avaliação da banca de jurados, de avaliadores, se dará também pela proposta apresentada. Uma outra importante notícia, né, Vitor, é que nós não estabelecemos exatamente qual é o modelo dessa gravação, qual é a resolução, que tipo de máquina você tem que usar. É a atividade do proponente. Então, assim, nós não estabelecemos esse modelo, de fato, é um modelo que melhor atende o proponente. Então, por exemplo, nós estimulamos que no circo
é uma apresentação online e uma apresentação presencial. Que pode ser a apresentação online, pode ser o registro da apresentação presencial. O que a gente está fazendo é garantindo um registro, né, de todas as atividades que nós estamos repassando o valor da Lei Aldir Blanc. Isso preserva muito também os próprios proponentes, né, que vão poder ter esse registro para que, em qualquer situação, recorrer a esse material e poder apresentar aquilo que fez com o recurso recebido por parte do governo federal, que passou pelo estado do Rio de Janeiro. É importante, secretário, também registrar que, como há um edital específico de circo e específico de pontos de cultura, e aqui chegaram os editais, para a gente precisar consultar na hora de dúvidas, que os circos que estão na lista da FUNARTE, portanto, fazem parte do edital juntos pelo Circo RJ, não podem participar de outros editais da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. A mesma coisa também os pontos de cultura. Lembrar também, Vitor... Então, só para dizer que, na verdade, é para beneficiar um CNPJ na totalidade dos editais, e não mais do que um, pensando exatamente nessa democratização dos acessos aos recursos. É importante também dizer, Vitor, que teve algumas pessoas que até me apresentaram essa dúvida. Tem CNPJs que tiveram projetos incentivados no estado do Rio de Janeiro. O incentivo é aquele da renúncia fiscal, onde que uma empresa olha para um projeto e resolve, e o estado do Rio de Janeiro renuncia o seu imposto para patrocinar uma atividade cultural, uma peça de teatro, um filme, né? Esses proponentes, né, esses fazedores de cultura que já tiveram projetos incentivados no estado do Rio de Janeiro, podem e devem apresentarem projetos na Lei Aldir Blanc. Não existe impeditivo, né, para esses proponentes de participação na Lei Aldir Blanc. Então, tem outra, vou parar aqui, né? Vamos ler. Boa tarde. Mandando... Ih, meu Deus, é uma autoelogia que eu vou fazer a mim mesmo, né? Lê você, Vitor. É a Seleneide Moraes. Boa tarde, mandando super bem, secretária Daniele, parabéns. Isso demonstra o quão empenhada e envolvida está com este projeto. Deus abençoando sempre. Filha, a gente não faz, né? A gente faz isso com muita alegria, porque a gente também não está fazendo nada que não seja a nossa obrigação, né? Enquanto servidor público do estado do Rio de Janeiro e apaixonado pela arte, né? Inclusive, eu quero dizer, Vitor, que há um ano atrás Deus nos deu essa oportunidade de fazermos parte do mundo da cultura, né? Nós fazemos parte disso, nós hoje somos também fazedores de cultura desse lugar que nós estamos, né? E nós nos sentimos muito orgulhosos de fazer parte desse segmento, né? Há um ano atrás nós poderíamos até não ter toda a experiência que nós temos hoje, né? Vimos de uma experiência de consumidores da cultura, o Vitor apaixonado pela bossa nova, carioca, estudante de literatura. Você, né, Vitor, já é doutor em cultura, porque estudante de literatura. Eu, professora, vindo de uma carreira muito, muito ligada às questões agrárias, que passa pela questão da cultura, porque passa pela origem da cultura, porque todos os movimentos culturais aconteceram primeiro num campo, numa festa de colheita, numa festa de plantio, mas Deus nos deu essa oportunidade de estarmos aqui hoje, de fato, completamente inseridos e mergulhados no mundo da cultura, trazendo a nossa experiência de gestão pública, mas agora também atrelando o nosso currículo o fato de sermos da cultura, e isso me dá muito orgulho. Mas obrigado pela sua observação, mas, de fato, nós nos sentimos muito imbuídos disso. Isso é, de fato, uma missão, e nós não podemos nos furtar a esse momento. Nós também temos o festival, então, o edital Fomenta Festival RJ. O Rio de Janeiro é um celeiro de festival. O estado do Rio de Janeiro é um celeiro. Então, a gente tem o festival que acontece lá na Serra, que são lindos, a gente tem os festivais que acontecem, assim, é de uma criatividade, né? O povo fluminense, porque a gente tem, assim, lá na cidade de Talva, as pessoas saem, né, dos municípios ali do entorno para o Festival do Quibe, né? E é uma festa linda, é uma festa da cultura daquele local.
né? Eu acabei de vir de Santo Antônio de Pádua, e Santo Antônio de Pádua ainda é um lugar, né? E que bom que celebra o Festival da Folia de Reis, que celebra os festivais das culturas mais populares, que só acontecem em Santo Antônio de Pádua. Santo Antônio de Pádua é a única cidade do estado do Rio de Janeiro que ainda tem a festa das pastorinhas. Então, assim, é muito comum esse movimento de festivais, principalmente na capital. Festivais de música, de cinema, que tem festivais de teatro, né, que são emblemáticos. Agora mesmo a gente está patrocinando o Festival Fita, que é lá na cidade de Angra dos Reis, que é um festival de teatro lindo, e o festival do Shopping de Bangu, que também está acontecendo através de um patrocínio da renúncia fiscal do Estado do Rio de Janeiro. Que não tratamos aqui, mas também tem um processo democratizante na Lei Estadual do Incentivo à Cultura. Devo demandar outra live. Vamos focar aqui. E aí, a ideia, Vitor, é que a gente possa patrocinar, né? Patrocinar não, estou aqui, falou do ICMS, né? Fomentar, que a gente possa ajudar a acontecer, 55. Né? 55 projetos, esse número pode ampliar bastante, até porque, Vitor, a gente vai, depois que a gente conseguir, né, fazer o processo de habilitação daqueles que vão receber o recurso no inciso 1, é também um exercício que a SESEC vai fazer de ver aonde nós tivemos o maior número de inscritos e aonde vai faltar recurso aqui para a gente enxertar recursos nessas linhas. E as datas coincidem, né, secretário? Porque a inscrição da renda emergencial dia 19 e os editais, Retomada Cultural dia 19 encerra, Juntos pelo Ciclo 19, Cultura Viva 20, Fomenta 20, ou seja, todos na sequência para que a gente possa fazer esse rearranjo orçamentário e poder atender mais propostas em editais. Olha, no caso do Fomenta Festival RJ, nós temos alguns tetos. Se for a primeira vez que esse edital, o primeiro festival, o teto é de R$50 mil. Se for protocolado projetos de editais que já aconteceram e que já vai para a sua segunda edição, o teto é de R$150 mil. Quero também, Vitor, motivar as pessoas da cultura, né, os CNPJs culturais do Estado do Rio de Janeiro, os MEIs. Eu quero incentivar a que eles protocolem mais de uma proposta, porque isso não existe impedimento para isso. O que existe em editais diferentes. Então, eu quero dizer, se você protocolou uma proposta no Retomada Cultural e também quer protocolar uma proposta no Fomenta Festival, você pode fazer, sabendo que somente você só será premiado em um dos editais. Então, nós já colocamos um dispositivo nos editais que será premiado aquele edital que você se credenciou de maior valor. Então, Vitor, você que é um proponente, você se inscreveu no Retomada Cultural no projeto de 100 mil e se inscreveu no festival e foi habilitado, aprovado nos dois, a sua inscrição do festival, se você se inscreveu no festival de 50 mil for de maior valor, ela desabilita a sua inscrição no Retomada Cultural, se você tiver sido aprovado nos dois. Então, isso aumenta a chance das pessoas, de participação das pessoas, né? E não há exatamente esse impedimento de participação, há impedimento do recebimento do valor. Então, lembrando que esse também edital de festival também há uma territorialidade, é um conjunto de territórios, porque são 55 propostas, então houve a capital, aí tem a metropolitana 2, 3, mas o norte e o noroeste estão em conjunto, e aí você também tem a territorialidade reservando cotas, seguindo também a perspectiva da Lei 7035, de 40% dos investimentos serem realizados na capital e 60% no restante do estado. É também importante dizer, e aí a gente usa o nosso Cultura Presente nas Redes também para dizer isso, que no edital do Cultura Presente nas Redes, nós tivemos regiões do estado que não atingiram a sua cota. Então, todo o fato da região não ter atingido a sua cota, essa cota volta para uma classificação geral. Então, assim, muitos projetos que não tinham sido contemplados na capital até foram contemplados depois que essa cota
do território não foi atingida. A mesma coisa vai acontecer com os editais da Lei Aldir Blanc. Se nós não atingirmos as cotas dos territórios, essas cotas voltam para uma lista para atender aqueles que não foram premiados, né, não foram contemplados na lista de classificação geral. Cultura presente RJ, qualquer semelhança É importante, secretária, você está falando das hashtags, né? Esses nomes são todos hashtags nas redes da secretaria, por enquanto não tem projeto em execução, mas a hashtag Cultura Presente nas Redes, uma hashtag com mais de 10 mil marcações no Instagram, chegando a 11 mil aí essa semana, e certamente esses editais todos também terão essa política, ou seja, hashtag Retomada Cultural RJ para produção cultural, hashtag Juntos pelo Circo RJ para os circos, hashtag Cultura Viva RJ para os pontos de cultura, e hashtag Fomenta Festival RJ para os festivais, e os próximos também terão a mesma dinâmica. O Cultura Presente RJ aqui, Vitor, é o nosso único edital, nesse momento, para CPF, né, para pessoa física, também para pessoa... para os MEIs também ligado à área técnica. Pessoas também físicas, porque o MEI aí precisa informar o CNPJ, ele informa o CPF Ele vai informar o CPF dele, e é um edital para premiar as pessoas que estão nos bastidores do espetáculo, né, na coxia, né? Então, a gente fez um edital específico para essa classe, para esse segmento. Eu quero pedir muito, né, que a gente divulgue isso. Existem pessoas que não se veem exatamente nesse local, né? Trabalham, mas ainda não se veem no local do técnico da cultura. Até sabe que é técnico, mas não sabe exatamente como acessar esse recurso. Então, a gente cumpriu, a gente trouxe muitas características do edital Cultura Presente nas Redes para dentro desse edital. Então, não existe dificuldade, entrave para acessar esse recurso. É importante dizer, Vitor, né, que fazer um destaque, que tanto na renda emergencial, né, quanto na política de fomentar a arte através dos editais, nós estamos contando muito com o apoio de todo o governo, né? Eu quero fazer aqui um registro, né? Agradecer aqui a Casa Civil, que assinou conosco um acordo de cooperação, junto com o SERPRO, que nos ajudou a tramitação da renda, o pagamento do Estado, nos ajudando na renda dos R$600. Então, fica aqui a minha gratidão ao novo secretário da Casa Civil, Nicola, toda a sua equipe, Edmilson, Paulo, Jussara. São muitas publicações no Diário Oficial, então a gente tem que, o tempo inteiro, a gente está contando com esse braço do Estado que é a Casa Civil. Quero também destacar também, né, a participação do nosso governador Cláudio Castro, também através da chefia de gabinete, o Rodrigo Abel e toda a equipe de comunicação, né, a Simone, que está empenhada em fazer a divulgação desse conteúdo, dando ampla publicidade a essa política pública que está sendo implementada no estado do Rio de Janeiro. Então, assim, constantemente, né, nós somos acionados, né, pelo governador do estado, perguntando como é que está, já lançou, quando que vai fechar, vamos divulgar isso, vai no interior do estado, ele tem um apego muito grande também com o interior do estado, deseja muito que isso alcance as cidades que estão mais longe da capital. Então, a gente tem ouvido essa motivação e temos buscado seguir esse caminho. Então, isso é um registro que eu quero fazer, externar aqui a minha gratidão por esse apoio, por esse amplo apoio do governo do estado do Rio de Janeiro, na pessoa dos nossos secretários, do nosso governador, do empenho do chefe de gabinete do nosso governador de fazer, de fato, isso acontecer, e acontecer sobre os pilares da transparência, da divulgação, devido critério, lembrando que a gente está operacionalizando um recurso, que é um recurso público, que precisa ser, que a gente precisa ter muito cuidado com isso, para que também os fazedores de cultura possam entrar e sair desse processo, né, fazendo dele um processo de realização,
em um processo de pedagógico, podendo depois acessar outros recursos, porque, Vitor, nós não desburocratizamos a utilização do fundo e não estamos operacionalizando o fundo à toa. A gente vai ter editais no ano de 2021 com o Fundo de Cultura Estadual. E a gente quer que todas as pessoas que estão acessando o Lei Aldir Blanc também possam acessar os recursos do Estado do Rio de Janeiro. Então, é muito importante que esses critérios possam ser respeitados. Sim. Você quer falar um pouquinho mais do edital de técnicos? Isso, Cultura Presente RJ, que é o edital de técnicos, ele prevê premiação de R$ 5.000 para 600 técnicos da cultura. Também há o recorte territorial, 10 regiões do Estado, a semelhança do Retomada Cultural RJ, e prevê uma contrapartida de uma ação cultural, que ele deve descrever no ato da inscrição, para que possa ser avaliada. É uma contrapartida bastante genérica, a possibilidade de fazer online, que não precisa ser presencial, é online para que tenha o registro dessa contrapartida. É importante a gente dizer que essa contrapartida pode ser uma oficina, palestra. Essa contrapartida pode ser um registro de uma aula cultural. De uma aula que esse técnico vai fazer na igreja do seu bairro, na escola do seu bairro, com os meninos pessoal dele na cultura, com os meninos da sua comunidade. Então, eu vou ensinar uma técnica de iluminação, eu vou ensinar como opera uma mesa de som, eu vou ensinar como faz uma maquiagem, eu vou ensinar como montar um figurino, que ele pode ensinar para todo mundo através das plataformas online, ou pode fazer um registro, uma filmagem de ensinando de forma presencial para um grupo de 4, 5 pessoas, dentro de espaços que possam ser públicos, dentro de espaços até privados, dentro de uma escola, que pode ser privada, que pode ser municipal, estadual, dentro de uma igreja que pode ser católica, evangélica, dentro de um centro de cultura africana. Então, assim, não existe um modelo para isso, né? O que a gente pede o que a gente quer também é ampliar, é dar publicidade para o que essas pessoas fazem atrás do palco. A gente quer aproveitar esse momento para dizer que o que você faz é muito importante, filho. É muito importante, é hora da gente mostrar isso para as pessoas, da gente potencializar aquilo que você faz e de você também se permitir compartilhar essa sua técnica, esse seu ensinamento com um grupo, talvez, de jovens meninos, de jovens meninas, que desejam, né, até aprender, até entrar... conhecer essa carreira. Então, a ideia é que você possa fazer isso no teatro que você trabalha, que você já trabalhou, com o apoio de alguém. Você não precisa fazer sozinho, né? Tem gente que me para na rua, assim, né, andando no interior. Secretária, pode ser uma entrevista, alguém me entrevistando, alguém? Perguntando aquilo que eu faço? Pode ser eu entrevistando alguém, por exemplo. Eu já iluminei a peça de um grande diretor de teatro. Pode ser uma entrevista, a gente batendo um papo sobre o meu trabalho. Pode. Então, assim, existe um leque de possibilidades que podem ser implementados aqui como contrapartida dessa atividade. Eu posso gravar um podcast falando disso? Pode. Eu posso... Então, assim, gente, a gente ficaria aqui o restante da tarde falando dessas possibilidades. O que a gente quer dizer, o que a gente está tornando mais claro, é um jeito de você fazer. Eu quero dizer também para todos vocês que nós estamos fazendo a nossa live num estúdio que é público da Secretaria de Cultura. Secretária, eu posso fazer desse estúdio aí, né? A minha contrapartida pode ser realizada nesse estúdio aí. Eu espero que a imagem esteja muito boa, que o som esteja muito bom, para que você deseje usar. Tem uma turma que tem uma turma de técnicos aqui, né, nos bastidores, que não vão poder concorrer. Esses não vão poder. Mas a gente tem uma turma aqui fazendo isso aqui acontecer, e que a gente valoriza muito. Esse edital é em reconhecimento a essa turma, né? E a gente quer trazer essa turma, em algum momento, Vitor, para esse lugar,
lugar do diálogo com a população fluminense e com a população em geral. Então, assim, eu quero te convidar para ocupar esse protagonismo através do edital Cultura Presente RJ. É para você técnico da cultura, é para você iluminador, é para você maquiador, é para você que trabalha nos bastidores, que trabalha na coxinha, que está nesse momento interrompido, impedido de trabalhar, e vai poder receber uma remuneração, né? Vai poder receber uma premiação de R$5.000. Você está sem remuneração e vai poder receber uma remuneração de R$5.000, que passa pelo mérito do que você já fez, pelo reconhecimento do que você já fez, não é do que você vai fazer, mas passa pelo mérito do que você já fez, com a condição do compromisso com aquilo que você vai fazer. É exatamente isso, tá bom? Para esse edital aqui também, você vai ter que ter aquela questão da regularidade fiscal, que é muito igual simples. Cultura Presente. É uma certidão, são 2 certidões, uma que você vai tirar no site da Fazenda, se eu não me engano, Vitor, essa sai praticamente na hora, né? Na hora, consulta o CPF, na hora você emite a certidão. E uma certidão da PGE, que essa você se cadastra e depois essa certidão vem para o seu e-mail, né? Depois não, é avisado de 24 horas a 48 horas. Mas também só na fase de contratualizar com a secretaria. Na fase de inscrição não é necessário... Mas essas são tão simples, Vitor, que botou o projeto, você já guarda a certidão. Todas as certidões CNPJ, MEI ou pessoa física são emitidas eletronicamente. Nenhuma das certidões exigidas são certidões de retirada presencial. Outra coisa importante, que fique claro, secretário. Isso, olha. Vamos lá. Secretário, queria que você pudesse também só apresentar para os nossos amigos que estão assistindo, que esse próximo edital que você vai apresentar, assim como o edital de pontos de cultura, dialoga muito com leis votadas na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e sancionadas pelo governo do Estado, que é o de ponto de cultura e o de passaporte cultural. É verdade, Vitor. Com relação ao ponto de cultura, existe uma lei, né, uma lei autorizativa da Casa Legislativa, até um grande defensor dessa lei é o deputado Valdec, que é uma lei para beneficiar os pontos de cultura, através do deputado Eliomar, deputada Dani Monteiro, Comissão de Cultura como um todo, né, são muito aguerridos de projetos que de fato beneficiem a cultura, que promovam a cultura, especialmente nesse tempo de pandemia. E nós procuramos olhar para esse projeto de lei que falava de um subsídio mensal, sabendo que a Lei Aldir Blanc já está fazendo subsídio mensal no inciso 2, através dos municípios. Nós ainda assim, nós queríamos ter pago esse subsídio, essa era a nossa intenção. Quando começamos o processo de pactuação, fomos impedidos, em função da plataforma Mais Brasil, não abrir para que os estados pudessem cadastrar no inciso 2. Nós resolvemos, então, para dar, em forma de reconhecimento, a Lei 227 do Estado do Rio de Janeiro, nós temos aí o Cultura Viva RJ, que vai garantir esse benefício de 30 a 60 mil aos nossos pontos de cultura. A mesma coisa, o passaporte cultural da primeira vez, que é o 6º edital, uma lei do nosso presidente da Assembleia Legislativa, do deputado André Siciliano, que, de forma muito sensível, olhou, né, para os equipamentos culturais. E na lei do Estado, ele falava da gente poder comprar ingressos de forma antecipada dos espaços culturais, permitindo que, no momento em que eles estavam fechados, a gente comprasse ingressos para, tão logo ele reabrisse, nós pudéssemos garantir também uma política de acesso, né, às pessoas, aos meninos das escolas públicas, a esses equipamentos. O passaporte cultural dialoga com essa essência, com a essência dessa lei, porque é a possibilidade da gente, de fato, comprar o acesso, de fato, da gente obter o acesso, validar uma proposta de acesso, né, aos equipamentos culturais, exatamente, aos equipamentos culturais do Estado do Rio de Janeiro. Então, Vitor, nós temos no Estado do Rio de Janeiro mais de 370 salas de cinema. Esse passaporte aqui é para as salas de cinema. Esse passaporte aqui são para as escolas de dança. Esse passaporte aqui são para os teatros, para os museus.
Então, a gente vai validar uma proposta de até 25 mil Casas de show, reais, casas de música, centros culturais. Então, se você tem uma apresentação no seu centro cultural, se você tem uma apresentação da sua academia de dança e você quer garantir uma política de acesso a essas apresentações, a política de acesso se chama passaporte cultural, tá? Então, vamos divulgar isso. É importante que se diga que a gente não compra o seu ingresso. A gente aprova a sua proposta que garante o acesso. Isso. Então, é isso que a gente valida. Então, por exemplo, na proposta, secretária, qual é a quantidade de acessos, em quais sessões, qual o percentual, porque, na verdade, é uma programação regular do equipamento, não é uma programação exclusiva para o edital. Então, a gente vai aproveitar, por exemplo, que os cinemas já estão reabrindo, e ele vai garantir sessões em quantitativo percentual à capacidade da sala de cinema para apresentar como passaportes culturais no valor de R$25 mil, podendo atender 240 propostas também por território. Né? Então, aqui, Vitor, é importante que esse espaço cultural, quer seja cinema ou museu, diga, vão ser tantas visitas, né, com tantas pessoas para assistir, se eu já sei, né, qual é o filme que vai estar lá, ou se eu já sei a temática, a exposição para tantas exposições, para essa exposição, né, que vai ter esse educativo, vai ter uma mediação, não vai ter uma mediação, ou vai ter uma... Por exemplo, a gente está em uma fase onde que a gente ainda tem as atividades com os protocolos, né? Então, talvez uma atividade que fale dos protocolos, Então, assim, tudo isso é o que vai ser validado, né? E o que a gente está pedindo aqui é que esse passaporte, esse acesso, seja dado aos alunos das escolas públicas do entorno daquele equipamento. Ou entidades socioassistenciais. Exatamente. Ou entidades que, de fato, tenham dificuldade de acessar, que regularmente teriam dificuldade de acessar esse equipamento. Tá bom? Estão pedindo aqui para a gente falar que daqui a pouco vem o esclarecimento de dúvidas, que a live também é para esclarecer dúvidas, mas que a nossa turma, além de estar aqui, os técnicos aqui ajudando na gravação, já estão respondendo as dúvidas no chat, e que também daqui a pouco a gente vai fazer um passo a passo do sistema, secretário, que muita gente está perguntando como é que é esse sistema, daqui a pouquinho a gente vai entrar nele. Na verdade, Vitor, daqui a pouco não, porque eu acho que agora, acho que já dá para a gente já deu um panorama, acho que a gente já deu um panorama de todos os editais, nós até já demos algumas dicas aqui, né, mais para a parte dos técnicos, para a parte aqui do passaporte cultural, nós já demos algumas dicas, né? Já fizemos, é importante dizer, Vitor, que a gente também fez um exercício aqui na casa, acho que eu já até falei sobre isso, né? Olhar para alguns CNPJs ligados à Pão de Cultura, a gente viu que muitos deles estão regulares com o Estado, que não seria impedimento de receber o recurso, 90% dos nossos Pão de Cultura, olha que boa notícia. Então, assim, o que eu queria, antes de você mostrar o sistema, Vitor, queria pedir a atenção de vocês a esse momento, porque você não precisa iniciar e finalizar a sua inscrição no mesmo momento. Você pode ir construindo. O nosso sistema foi feito de forma intuitiva, para que você pudesse ir construindo a sua proposta ao longo dos dias. Porém, os nossos prazos são curtos. No dia já tem edital, fechando a inscrição no dia 19 e o último 21. Então, você não pode perder tempo. A ideia, Vitor, não é que as propostas cumprem, elas não precisam cumprir a exigência de algo muito... A gente quer boas propostas, a gente aguarda boas propostas, a gente sabe que vai vir muita coisa boa por aí, porque essa é a essência da cultura. A cultura lida com muita criatividade, mas a gente não precisa inventar rota, a gente tem que propor algo que seja possível de ser entregue. Principalmente essa possibilidade respeitando esse momento atípico que nós estamos vivendo. Então, assim, é aquilo que eu já faço e que eu faço bem, que eu gosto de fazer, é aquilo que eu já faço e que as pessoas estão esperando que eu faça, é aquilo que eu faço que tem um potencial incrível e que mexe com as pessoas do meu entorno. É exatamente essa proposta que nós estamos aguardando que chegue por aqui. Então, eu vou permitir, Vitor, fala aí do nosso sistema. Só uma coisinha que saiu em retificação no diário de hoje, que eu acho que é importante, principalmente para a turma do teatro.
nesse edital de maior monta, que é o de retomada cultural RJ, que as cartas de anuência dos equipamentos são exigidas no caso de equipamentos públicos, porque ele é um critério de desempate na seleção, e não dos equipamentos privados, porque muitas vezes a grade de programação ainda não está fechada. Foi um pleito que a gente já corrigiu, só para ficar claro. Secretário, então estamos aí com o site da Secretaria. Queria pedir que botasse de novo qual é o endereço do site, o www.cultura.rj.gov.br. Essa é a nossa página inicial. Aqui você acessa a renda e acessa as inscrições da renda emergencial e editais. Se você quer fazer renda emergencial, clique na esquerda. Como nós vamos fazer aqui a navegação dos editais, vamos à direita. A direita nossa, né, secretário? A esquerda de quem está nos assistindo, desculpe. Está lá, Vitor, www.cultura.rj.gov.br. Aí aqui já aparece, secretário, um descritivo, resumido, mais ou menos o que a gente apresentou aqui dos editais. Os valores, o edital na íntegra. É importante, pessoal, uma coisa que é óbvia, mas é importante as pessoas leem o edital. Tem que ler o edital. Então tem as cláusulas, tem os dispositivos, leiam na íntegra o edital, para que possam entender exatamente que compromissos que os proponentes estão assumindo ao participar daquela proposta. Né? Ô, Vitor, eu vou falar mais. Né? Eu vou falar mais. Leiam, e se vocês tiverem dúvida, antes de você... muitas pessoas olham para algumas coisas que tem, que alguém falou, que está na rede, e trazem algumas coisas como algumas verdades. Por exemplo, essa situação de que quem tem projeto escrito do ICMS não pode escrever a lei de Aldir Blanc, eu não sei exatamente o que as pessoas leram que possa ter dado essa interpretação. É só porque só na fase, secretário, assim, ele fez um livro, e o livro foi financiado com recurso. Ele vai financiar o mesmo livro na fase de impressão do livro? Não. Mas ele vai pegar esse livro e fazer o lançamento do livro. É relacionado ao projeto incentivado, mas não é a mesma fase de execução. Então, você não vai circulação da peça de teatro, por exemplo. Você não vai utilizar, e aí... Fazer a mesma montagem que já montou. Isso não pode. Para circular, sim. Você não pode. Você já recebeu um recurso incentivado para montar o teatro. Recebeu o mesmo recurso da Lei Aldir Blanc para montar o mesmo teatro. Não pode. Não. Mas para divulgar, para circular, para fazer uma outra versão, uma versão um pouco mais pocket, levar isso para outro lugar, pode. Então, assim... É importante que se tirem essas dúvidas antes da gente criar alguns fatos que a gente possa, de fato, perguntar, tirar dúvida, entrar em contato com a Secretaria, perguntar na nossa rede social, porque a gente está aqui muito disponível para responder. Queria pedir, secretário, também para a nossa técnica, que se pudesse, talvez eu peça uma coisa que não estava preparado, mas a gente tem um e-mail por edital, secretário. Um e-mail por edital, então equipe dedicada para responder os e-mails de maneira técnica e objetiva, lendo o edital. Então, se pudesse, a gente, ao longo aqui da apresentação, ir colocando edital retomada, porque o título dos e-mails já é o nome do edital. Então, botou aqui agora a nossa rede do Instagram, @CSECRJ, mas daqui a pouco a gente bota nessa ordem. O edital 1 de retomada cultural, qual é o e-mail? O edital 2 de circo, qual é o e-mail? O edital 3 de ponto de cultura, qual é o e-mail? O 4 de festival, idem. O 5 de técnicos também e o 6 de passaporte cultural, para que as pessoas anotem. E se ao ler o edital tiver uma dúvida, escreva no e-mail. Mas lembrando que esses e-mails também estão disponíveis no nosso site. Também estão disponíveis. Mas vamos lá, Vitor. Eu entrei, já cliquei lá em editais, então, já li a linha dos clica editais. Naquele botão. Aquele botão, secretário, é o que dá acesso a esse botão bege, que dá acesso ao sistema Desenvolve Cultura. Mostarda. Quase amarelo. Que dá acesso ao sistema Desenvolve Cultura, que é um sistema que a Secretaria criou como uma espécie de gestão das oportunidades públicas. Então, aqui também está a lei de incentivo, por exemplo. É um sistema de oportunidades. Só que a lei de incentivo está aqui, mas não é o de Blanc, porque aqui estão todas as oportunidades abertas no momento presente. Então, hoje, na plataforma, você vai encontrar a lei estadual de incentivo e 6 editais. Você escolhe qual edital que você quer e clica nele. Mas antes, você faz um login básico. Eu queria pedir isso. Você não tem cadastro. Então, a gente está fazendo uma simulação de não ter cadastro, secretário. Dados básicos aqui, nome, endereço, simula um cadastro. Acho que o Daniel que está manipulando, secretário, nosso coordenador de TI. Inclusive, Vitor, eu gostaria de parabenizar a nossa equipe de TI,
Nós não, há 3 meses atrás, nós não tínhamos um sistema de tramitação dos projetos incentivados no Estado, né? A gente já tinha um desejo, uma pré-construção disso, mas, de fato, hoje a gente tem um sistema que não só tramita projeto incentivado, mas que também tramita essas oportunidades. Então, não só o Daniel, mas ao Daniel e toda a equipe dele, também a equipe da Luana, né, a comissão técnica, que também assim, trabalhou na elaboração dos editais. Então, eu quero assim, registrar a minha gratidão. Também a equipe que está fazendo atendimento, né? Está lá sob a coordenação da Carol Tulli, coordenação da Luana, coordenação do Daniel aí. Então, assim, eu quero agradecer as coordenações, mas muito mais do que as pessoas que, além das pessoas que estão coordenando, as pessoas que estão trabalhando, né? Quero agradecer também a comissão de avaliação. Nós temos avaliadores externos que estão vinculados às entidades, né, das nossas fundações e entidades públicas da Academia do Estado do Rio de Janeiro. Nós solicitamos, nós tivemos uma recepção incrível por parte, né, das universidades, do Instituto Federal. Então, fica aqui também um registro, um aceno dessa secretaria. Os nossos pareceristas, eles não vão ter, de fato, uma remuneração para isso, é um trabalho voluntário de dedicação à implementação da Lei Aldir Blanc. Então, assim, eu quero fazer o registro e a toda essa casa, né, eu falei de algumas pessoas específicas, isso é complicado, mas ao meu gabinete, assessoria de comunicação, a todas as superintendências, a área meio, ao Instituto, né, de Patrimônio, toda a Secretaria de Cultura, se eu esqueci de alguém, me perdoe, mas que estão conectadas com a utilização desse recurso através da Lei Aldir Blanc. Então, a secretária falou, então, só para registrar, a Comissão de Avaliação dos Editais é formada por servidores da Secretaria, das fundações vinculadas e da sociedade civil por meio de indicação de instituições, estaduais, federais. Instituições representativas da cultura no Estado do Rio de Janeiro. É importante dizer também, Vitor, que essa já era uma das perguntas. A gente já está respondendo, né? Tem gente que estava lá na dúvida, né, de quem é essa comissão. Essa é a publicação no final. Né? E a gente só vai publicar no final por um motivo muito óbvio, que é o motivo de garantir a lisura de todo o processo, tá bom? Vamos lá, então foi feita uma simulação aqui. Se você é pessoa física, no caso dos editais da Lei Aldir Blanc, está querendo acessar o edital de técnico, você vai botar pessoa física e preencher. Se é uma personalidade jurídica ou MEI, você vai entrar em pessoa jurídica e vai preencher os dados. Dá um OK. Deu um OK, foi feito o cadastro, você vem agora com o login e com a senha, que você acabou de fazer o cadastro, e entra. Entrou. Aqui estão, secretária, os campos em verde. Qual é essa cor, secretária? Me ajuda aqui. É verde. Verde piscina? Verde piscina. Esse verde são os editais da Lei Aldir Blanc. E, se não me engano, o vermelho... Deixa eu ver aqui, eu estou tentando fazer a leitura. Olha aqui, Gui, para a gente aí. Isso, aproximou um pouquinho para nós. Isso, e o vermelho é exatamente a Lei de Incentivo à Cultura, que é o ICMS, para marcar que uma coisa é o Aldir Blanc e outra coisa é a Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Nesse momento, nós não estamos falando desse campo vermelhinho aí. Isso. Nós estamos falando do campo verde. Até porque, Vitor, teve gente que clicou nisso e que depois veio nos perguntando várias questões, né, que estavam atreladas ao ICMS e que, na verdade, não tinha relação com a Lei Aldir Blanc. Então, é importante registrar. Deixa esse vermelhinho de lado aí agora. Esse vermelhinho tem relação com os projetos incentivados do Estado do Rio de Janeiro. E você vai clicar em um desses verdinhos aí, um desses quadros que está relacionado à sua linha. Aí você vem, secretária, e complementa o cadastro inicial que você fez. Vamos lá, Daniel, complementar. Clicou ali embaixo no menu à esquerda e complementa algumas informações. Olha lá. Aí, ó, complementa com informações relacionadas ao proponente. Então, ele fez uma base ali de cadastro e você vem complementando endereço, bairro, algumas questões ali para complementar o seu cadastro na plataforma. Até agora, nós estamos falando somente da plataforma Desenvolve Cultura. Nós estamos falando do projeto em si. Todas as informações preenchidas na plataforma já estarão computadas quando você for fazer a inscrição de um projeto específico. Gente, você que é técnico, você que é fazedor de cultura,
A gente vai ficar com seus dados, mas ninguém vai pegar o seu CPF aqui para ver se você está devendo Serasa, SPC, Sigilo. não vai, ninguém vai fazer isso, tá? Então pode ficar tranquilo, tá? O que a gente vai estar avaliando, no caso dos técnicos, o CNPJ com relação à regularidade fiscal com o Estado, mas que não é SPC, Serasa, e com relação à pessoa jurídica, o CNPJ dela, nem é o CPF, a gente não vai avaliar o CPF. Então, salvou esse complemento de informações, tá ok, pronto. Agora, fez esses passos até agora, o proponente cadastrado está apto a se inscrever em uma das oportunidades. Então, a gente vai simular aqui, volta lá, Daniel, a gente vai simular aqui o edital Retomada Cultural RJ, que é o primeiro edital citado, o edital de 25 milhões de reais, clicou ali. A gente vem para a fase de... Precisava chegar um pouco mais... Dá um zoom, Daniel, para a gente poder fazer a leitura aqui, está um pouco distante. Então, pronto, isso. Aqui é uma fase inicial de dados e informações. Qual é a legislação, qual é a publicação em diário, você lê o edital de novo, qual é o passo a passo, quais são as fases. A pessoa pergunta, mas qual é o prazo que tem para analisar, qual é o prazo de recurso, qual é o prazo do resultado preliminar, o resultado final, está em passo a passo. Então, a pessoa vem aqui clicando, quais são os documentos exigidos para inscrição, quais são os documentos exigidos para fazer download. Eu queria simular isso aqui, secretário, que é importante. Clica ali em anexos, lá embaixo, Daniel, nesse aí. Clicou em anexo, vai cair num drive. A pessoa baixa qualquer um, Daniel, qualquer um desses anexos. Abre o arquivo. A pessoa salva no computador o arquivo. É um Excel, é um Word. A pessoa preenche a proposta dele. Na hora de submeter, ele vai salvar em PDF. E aí eu vou mostrar lá na frente o campo que você faz o salvamento do arquivo para envio da proposta. Aqui é o momento de você baixar os anexos, baixar os documentos que você vai precisar preencher. E lá na frente você vai salvar esse documento para a Secretaria de Cultura e a Comissão Avaliadora poderem avaliar a sua proposta. Okay? Então, isso é uma dúvida que está aparecendo bastante. Onde que eu baixo os documentos? Está aqui. Anexos, você baixa aqui, pode baixar todos. Lembrando que nos anexos você tem uma quantidade de anexos que é para o período de inscrição e outra quantidade de anexos que é para o período de contratação. Então, é só ficar atento ali. A fase anterior está dizendo quais são os documentos necessários para inscrição e aí todos os documentos estão abaixo. Leu isso aqui, se informou, leu o edital de novo, salvou o edital, vamos para a inscrição. Clicou no botão verde lá. Inscrição, secretário. Aí a inscrição do projeto, qual é a área cultural, e você começa, de fato, a contar, né? Escrever o que você está propondo. Essa produção cultural, que produção cultural que é essa? Qual o nome dela? Qual o segmento da cultura? Que categoria? Que cidade? E aí você começa a construir uma proposta como todos os editais têm. Então você vem ali preenchendo. O Daniel está preenchendo aqui uma fase de teste nossa só para a gente ir passando e mostrando. Então vai lá. Próxima fase. Nova fase. Perceba? Sobe um pouquinho, Daniel. Todos em verde ali são as etapas de inscrição do projeto. Então, proponente, dados do projeto, responsável, equipe, abrangência. Cada um você vai, bem intuitivamente, vai preenchendo. Como você disse, secretário, pode salvar. Ah, não estou com dado agora. Salva, amanhã continua. Então, você vai salvando, vai preenchendo. Vai passando em todos os pontos, Daniel, só para a pessoa poder entender lá. Execução, botar o prazo de execução da proposta, abrangência, que municípios que ele vai realizar aquela proposta. Ah, deixa eu aproveitar, Vitor. Tem gente que tem o CNPJ da capital, da Sim. cidade do Rio de Janeiro, mas ela quer realizar o projeto dela em Friburgo. Pode. Só que ela vai concorrer com as pessoas da capital. Ou, no caso do técnico, aonde ele é domiciliado. No caso do técnico, aonde ele é domiciliado. Uma outra dúvida, né? Eu já estou respondendo algumas dúvidas. Eu sou técnico de iluminação. Eu me inscrevi no edital do técnico. Mas eu vou trabalhar num projeto que foi escrito no Retomada Cultural como técnico de iluminação. Eu vou poder receber como técnico lá do Retomada Cultural? Pode. Não existe impedimento nenhum de você que compõe, né, a parte técnica da cultura, receber o seu prêmio como técnico,
mas ser contratado por uma produtora, por um proponente, por um CNPJ para realizar a sua atividade. Não existe esse impedimento, tá bom? Não pode, só, secretária, aqui, o técnico que tem o MEI, portanto, ele é responsável legal daquele MEI. Ele faz uma inscrição como técnico pessoa física e vai num outro edital e cadastra o MEI para recebimento também. Pode se inscrever, mas não poderá ser beneficiado porque o MEI se caracteriza como um empreendimento de pessoa individual. Sim. Então ele não ganha os dois, é só esse o empreendimento. Sim. Mas pode se inscrever. Então vamos lá, tá preenchendo aqui, vocês estão acompanhando. Só um pouquinho. Vai no... Eu queria que fosse, Daniel, na fase de upload dos arquivos, por favor. Arquivos, pronto. Lembra que a gente salvou os documentos lá na frente, secretário, no início? Agora eu já preenchi aquele cronograma, ou a proposta, ou tenho meu CPF que eu tenho que apresentar. Agora é o momento. Em PDF você vai salvando os documentos. Sim, explica qual é o documento e faz o upload. Salva. Faz uma aí, Daniel. Escolheu um. Salvou, salva. Tá vendo que registra lá, secretário, embaixo? Cronograma de execução. Agora eu vou salvar um segundo arquivo. Vamos lá para um segundo arquivo. CPF. Pega o meu CPF, que eu escaneei, está em PDF, vou lá, pego o CPF. Salvou o CPF. Salva de novo. Já tenho 2 arquivos. E aí eu vou fazendo a quantidade de arquivos necessárias para a inscrição. Então, você salva os documentos na tela inicial, preenche, ou seja, digita lá quais são as informações necessárias para esclarecimento da proposta, e ao final você sobe os arquivos que você preencheu. Ah, não salvei lá na fase inicial. Salva seu documento, volta para a tela anterior, salva de novo, preenche, vai lá e faz o upload. Clica ali em meus projetos, Daniel, por favor. No menu à esquerda. Esse menu, secretária, representa quais são os projetos que eu me inscrevi em oportunidade da secretaria. Que ali permite a continuidade da inscrição se eu não tiver submetido ainda. Então, esqueci de um documento, mas não submeti. Ele volta lá, vai ver tudo que ele já preencheu e volta lá para salvar o documento de novo. E aí submete depois. Então, é um processo intuitivo, mas é importante que as pessoas entendam como é que está sendo feito. Principalmente, salvar o documento, anexo, e fazer o upload na última tela. Isso que eu acho que é o mais importante nesse momento de esclarecimento, que tem chegado muita dúvida. É importante também dizer, Vitor, que a Secretaria funciona na Biblioteca Parque, que a gente tem um canal de atendimento presencial aqui. Então, se você estou com muita dúvida, liguei, ainda assim não entendi, a gente tem um grupo aqui que está apoiando os fazedores de cultura, né, enquanto pessoa física na renda emergencial, mas que também podem apoiar nessa fase de instrumentalização do sistema, né? Porque é muito mais uma questão instrumental que eles também vão poder te ajudar. É isso. Aqui que você faz a parte de finalização da inscrição, Daniel. Só aponta ali. Se você preencheu tudo e não há nenhuma campo obrigatório não preenchido, você aperta em finalizar, ainda recebe um aviso perguntando se de fato você quer finalizar e submete a inscrição. Uma vez submetida, você não consegue submeter uma segunda inscrição para o mesmo edital com o mesmo CNPJ ou CPF. Ok? Acho que está bem claro como é que faz o processo de inscrição. É uma inscrição do proponente para a plataforma, depois escolhe a proposta, faz a leitura, vem para a inscrição, podendo salvar os dados e submeter quando você achar que deve submeter, lembrando que a submissão só é permitida dentro dos prazos que a secretária já falou. Ele está de 19 de outubro às 18 horas. E o último edital de passaporte no dia 21. Às 21 de outubro, às 18 horas. Tá bom? Vamos às dúvidas? Vamos lá. Vamos lá? Pode desmembrar aqui o espelhamento de tela, por favor. Não sei se a gente conseguiu apresentar os e-mails, ou não conseguimos, eu não prestei atenção, mas poderia estar ainda apresentando os e-mails, se for possível. Agora a gente vai iniciar o processo para tirar as dúvidas, né? Não sei se a gente vai dar conta exatamente de esgotar todas as dúvidas aqui, mas o registro já fica, né, para a ciência da nossa secretaria, para a gente também ir respondendo vocês.
Secretário, uma dúvida que tem chegado muito é a respeito do microempreendedor individual. Acho que a gente já esclareceu isso, que no edital de passaporte de retomada cultural RJ, de fomento festival RJ, é permitido o CNPJ e o microempreendedor individual. Está bem claro, circo e ponto de cultura já tem uma lista pré-estabelecida, o de técnico é pessoa física, e sim, o de passaporte cultural, aí sim, somente personalidade jurídica, sem microempreendedor individual. Isso é uma dúvida que tem aparecido bastante, acho que funciona aqui para a gente poder... Tem uma outra dúvida ali da Andréia. Em relação aos festivais, a partir da segunda edição, pode concorrer com 150 mil. Sim, no sistema diz que a primeira e a segunda se encaixam em 50 mil. Confere isso? Não, a partir... 50 mil só a primeira. 50 mil a primeira edição. A partir da segunda... Dá uma olhadinha no edital, mas é isso sim. A partir da segunda edição, o edital pode, né, e pode concorrer à linha de 150 mil se ele já tiver mais de uma versão, tá bom? Vamos lá. Categoria A, secretário, só para esclarecer a Andréia. Categoria A é a categoria de 50 mil reais, propostas de festivais de primeira edição, realizados presencialmente ou online. Isso. E a categoria B, propostas de festivais que estejam realizando a partir da segunda edição, podendo ser realizados de forma online ou presencial. E o aporte é de 150 mil. Então, está dizendo que no sistema diz. Se no sistema está dizendo isso, a gente corrige, mas o edital está bem claro que primeira edição 50 mil e a partir da segunda, 150 mil reais. Ótimo. Vamos lá. Leonardo Rocha. Qual será o critério para a SESEC escolher os 600 técnicos contemplados? É por ordem de inscrição ou por análise do projeto? Não é por ordem de inscrição. Apesar da gente estar fazendo uma motivação para que vocês já se inscrevam, não é por ordem de inscrição. No Cultura Presente nas Redes, nós tivemos até esse critério de desempate, mas é, de fato, uma análise do seu portfólio, daquilo que você vai apresentar, né, como mérito do seu trabalho, sua trajetória, isso conta, né, e também a gente vai... Aqui, secretário. É o item 11.2 do edital, que as inscrições serão examinadas levando em consideração os seguintes critérios. Total de 100 pontos. Critério 1, atuação na área cultural e economia criativa, de 0 a 25. Projetos em que atua nos últimos 2 anos, exatamente para caracterizar uma analogia ao tempo de pandemia e à comprovação da renda emergencial. 3, análise do portfólio apresentado. Tem um documento que se defende o portfólio ali, 0 a 25. E análise da justificativa apresentada. Você escreve a justificativa que você defende que aquela proposta é relevante. Então, é importante dizer aqui, né, Vitor, que a pessoa vai ter a oportunidade de se expor, ele vai ter a oportunidade de contar, de relatar, de apresentar o comprovante. Então, não é difícil, né, você, de fato, alcançar esse lugar dessa premiação. Outra dúvida, secretário, que tem chegado muito é quem ganhou o edital Cultura Presente nas Redes. Pode participar dos editais da Lei Aldir Blanc? Deve. Amanhã, inclusive, vai ter uma reunião com os selecionados. Né? Isso amanhã à tarde. Quem está nos ouvindo aqui, que é do Cultura Presente nas Redes, sabe que amanhã tem uma reunião para debater com eles. Inclusive, eu quero até motivar todas as pessoas do Cultura Presente nas Redes. A gente encaminhou um e-mail para todos vocês, para todos os selecionados, convidando para uma reunião amanhã. Nós estamos na Maratona Lei Aldir Blanc, então amanhã a gente tem um encontro com os 1.500 selecionados do edital Cultura Presente nas Redes, justamente para falar da Lei Aldir Blanc. Outra dúvida, secretária, quem recebeu ou a renda emergencial geral da Caixa Econômica ou está habilitado para receber a renda emergencial do trabalhador da cultura, pode participar dos editais de fomento da Secretaria de Estado? Pode. A mesma coisa, Vitor, as pessoas também perguntam se eu tô enquadrado no inciso 2, eu sou o cinema que vou receber o auxílio mensal do município, o subsídio mensal do município. Eu posso concorrer ao passaporte cultural? Pode. O fato de você receber do inciso 1 e do inciso 2 não desabilita
a sua proposta do inciso 3. Porque o que foi pactuado com os municípios, secretária, para lembrar, é que a manutenção, que é exatamente o subsídio, como dos circos era muito difícil do município fazer, pela itinerância dos circos, ele é contemplado a manutenção no edital. O de equipamento é uma proposta de formação de plateia, então não é exatamente a manutenção. Então, são objetos diferentes para que não haja sobreposição no pagamento. Isso. A dúvida que está ali, secretária, é o lírio cultural. O CNPJ deve ter 2 anos ou o proponente tem que possuir 2 anos de experiência? Eu acho que ele está falando do edital Retomada Cultural RJ, na qual há uma exigência do CNPJ ter 2 anos. Acho que 12 meses, não, 2 anos, 24 meses. Eu vou abrir também aqui o edital de Retomada Cultural. A impressão ficou um pouco equivocada. Vamos passando um outro, enquanto eu vou pegar o trecho aqui, secretário. Deixa eu ir já lendo aqui as Prestação de perguntas. contas. Prestação de conta. Existem dúvidas também com relação à prestação de contas, né? É preciso dizer que as comprovações devem ser emitidas pelos proponentes selecionados. E outra questão é sobre os prazos, né? A gente tem os prazos também, como o edital ele cumpre esse requisito emergencial, todos os prazos foram encurtados. Porém, a Lei Aldir Blanc, né, a Lei 14.017, ela nos aponta uma temporalidade para que o Estado possa encaminhar as prestações de conta referentes aos projetos apoiados, né, aos projetos que receberam recurso. Então, o prazo para a realização da prestação de contas é 90 dias após o recebimento do recurso. E a prestação... Ih, gente, espera aí. E o da prestação é da entrega depois de 30 dias após a realização. Então, assim, é importante que vocês estejam antenados a esses prazos para que você não vai receber um recurso agora que você não vai poder utilizar nesse momento. Você vai ter que receber justamente para utilizar, porque a gente tem uma necessidade que você preste conta dentro dessa temporalidade, para que a gente também organize a nossa prestação de conta a nível de Estado ao governo federal. Vamos lá, mais então, lembrando, secretário, então 90 dias para execução a partir do aporte e 30 dias... a partir do final da realização. Exatamente. Tá bom? Uma outra questão é a necessidade da abertura de uma conta bancária específica. Sim, a gente colocou isso nos nossos editais. É necessário abrir uma conta específica. Você não precisa ser uma conta que você vá para... Pode ser uma conta online, né? Pode ser o Bradesco, né? A gente colocou aqui a exigência do agente financeiro Bradesco, que é o agente financeiro conveniado com o Estado do Rio de Janeiro, mas ela não precisa, você pode abrir uma conta chamada Bradesco Next. O Next, pessoa física, no caso dos técnicos, e na personalidade jurídica, nós estamos trabalhando intensamente com o Bradesco, para permitir a agilidade desse procedimento, já encaminhamos a eles, estamos encaminhando quais são os documentos, para que a gente consiga, dentro do prazo, fazer a abertura de conta específica, respeitando esse convênio do governo do Estado com o banco conveniado, para que possa fazer a operacionalização do recurso em conta específica do Bradesco. Lembrando que o Next é o mesmo CNPJ do Bradesco. Olha, está ali uma dúvida do Vini Rodrigues. Help, é necessário enviar todos os documentos pré-cadastro e pós-cadastro, todos uma vez? Acho que ele está falando em relação... Não sei se é isso, Vini. Pré-cadastro, eu estou imaginando que é a inscrição que você está falando, né? E pós-cadastro é selecionado. Se for isso, na fase de inscrição você apresenta o que está elencado e as certidões não estão entre elas. Uma vez selecionado para contratar, aí você apresenta as certidões para permitir a abertura de conta e as certidões para permitir a liquidação, o pagamento. O pagamento do benefício. Tá bom? Tem outro espaço, tem ali, Espaço Artístico Simone Rosa. Respondam, por favor, sobre o edital para técnicos. É como no da Cultura Presente nas Redes, em que você apresenta um projeto e, se contemplado aí, que envia o vídeo, essa é a contrapartida? Não está claro. É isso mesmo, Espaço Artístico Simone Rosa. Você vai apresentar o vídeo se você for
contemplado, se a sua proposta, se você for selecionado no edital de técnicos, você não precisa enviar, você vai enviar o que você vai fazer. A proposta você vai fazer. A proposta do que você vai fazer. Você não vai enviar o vídeo agora. Você só vai fazer o vídeo se a sua proposta for premiada. Você apresenta qual é a sua proposta de contrapartida, Simone, e não a contrapartida já de início, entende? Qual é a proposta de você fazer uma vez selecionado? Só para esclarecer aquela outra, secretária, é o seguinte: CNPJ, no caso de festival, com 1 ano de CNPJ, porque você exige que o festival seja de 1 ano, pelo menos, de primeira edição, e no caso de produção cultural, o CNPJ com 2 anos. Por isso que você falou 12 meses, 24 meses. Mas é porque tem um com de 12 meses, e outro com 24. Então, deu para entender a resposta ali? Volta ali o de técnico da Simone, porque a gente acabou misturando aqui. Então, Simone, você apresenta a proposta do que você vai fazer de contrapartida, né? Mas você não precisa apresentar a contrapartida. O vídeo não precisa vir no ato da sua inscrição. Então, você foi contemplado no prêmio. Você, então, depois da contemplação, depois que você receber o recurso, você aí sim você apresenta o vídeo, a sua realização, tá bom? Secretária, vou só ler rapidinho aqui, não sei se a gente conseguiu, mas só para ficar claro, quais são os e-mails de contato, porque são dúvidas, a gente está tirando dúvidas aqui no geral, pode ser que permaneçam dúvidas, e aí o envio para o e-mail é o caminho mais adequado, e a equipe está preparada para fazer as respostas. Está aparecendo lá agora, só porque a gente provocou lá. Edital de retomada cultural. Tá boa, é boa. Producões, obviamente, sem o cedilha, sem o tio, produções.aldirblanc@cultura.rj.gov.br. Então, esse é o e-mail para a produção cultural 25 milhões. Edital Juntos pelo Circo, circo.aldirblanc@cultura.rj.gov.br. O edital de circo. Edital Cultura Viva, dos pontos de cultura, pontosdecultura.aldirblanc@cultura.rj.gov.br. São e-mails muito intuitivos. Vamos lá. Edital Fomenta Festival RJ, festivais.aldirblanc@cultura.rj.gov.br. Edital Cultura Presente RJ. E aí o nome já diz, técnicos da cultura.aldirblanc@cultura.rj.gov.br. Lembrando que todos esses e-mails estão nos editais, secretária. Nós estamos passando aqui para fins de disseminar mais rapidamente. Edital Passaporte Cultural, que é aquele edital de formação de plateia e equipamentos culturais. Passaporte cultural.aldirblanc@cultura.rj.gov.br. Olha, tem uma outra pergunta que chegou aqui, ó. O que fazer quando o valor não se enquadra no valor do edital? Bom, se o valor... Vai lá, Márcia. Né? Ou você, a pessoa tem um projeto que ela custa 200 mil e o edital é de 100 mil, ela tem que enquadrar o seu projeto no orçamento de 100 mil. Talvez reduzindo um gasto com figurino, talvez diminuindo a circulação. Então, vai ter que enquadrar no projeto, no teto do edital. Porque o edital não é de produção cultural, não é de até 50 mil e até 100 mil. Né? São 2 valores estabelecidos, 50 mil ou 70 mil. Se o projeto é de 70 mil, 100 mil, perdão, se ele é de 70 mil, ou ele adequa para atuá-lo como 50 mil, ou ele vai ampliar a capacidade de execução para botar 100 mil. Não pode fazer um intermediário. Tá, estão pedindo ali uma ajuda, Cris Nascimento, por favor, pode explicar um pouco sobre o formulário de contrapartida? Deve ser dos técnicos, secretário? É relacionado aos técnicos, não é isso? Estou entendendo que é isso. Não sei se a Cris pode dizer se é exatamente dos técnicos. Eu estou entendendo. Que a contrapartida nos circos. A gente vai. Vou abrir aqui, tá? Ó, quem já fez a conta do Bradesco, foi premiado com cultura presente nas redes, tem que abrir outra conta? É uma conta específica para o edital da Lei Aldir Blanc. Tá bom, Raquel? Você vai viver novamente, Raquel, essa experiência de uma conta específica para edital, tá bom? Olha, vai procurando aí, então, o formulário para a gente já ir detalhando com ela. Contato Ju. O CNPJ MEI
precisa ser antigo, pois somos um coletivo com 6 anos, fizemos um CNPJ só para esse edital. Se for festival, 1 ano, se for produção cultural, 2 anos. Isso. Tá bom, gente? O edital já tem que ser um edital que já tenha mais, no caso do festival, mais de 1 ano, no caso dos outros 2 anos. Marco Antônio Teobaldo, quais os anexos deverei enviar para inscrição de pessoa jurídica? Bom, nos editais, Marco, tem os anexos lá específicos, e além dos anexos estarem nos editais, tem também no sistema. Então, assim, eu gostaria de te convidar a abrir o sistema, fazer um exercício que você não precisa abrir exatamente, você pode abrir para conhecer, você não precisa exatamente abrir para se inscrever, porque lá vai estar a listagem dos documentos que você tem que anexar na primeira fase, passando da primeira fase na segunda fase, para você, de fato, já começar a navegar, já começar a se familiarizar com o sistema e saber exatamente quais são os anexos que devem enviar no caso da inscrição de pessoas jurídicas. Secretária, só o seguinte, ele está falando certamente se for dos técnicos, daquela pergunta anterior, do cronograma de execução da contrapartida anexo 1, que apresenta as etapas do que ele está propondo. Então, é específico para ele propor. O que é a etapa? Ele vai desenvolver alguma atividade pré a realização da contrapartida ou não? É a contrapartida diretamente? Em que mês que ele vai realizar? Então, preenchimento. O que no Cultura Verde nas Redes era um parágrafo, ele explica por meio de uma etapa. Tem mais de uma etapa? Então são 2 etapas, 3 etapas. Ele descreve e explica em qual mês que ele vai executar a proposta. Para ficar bem mais fácil, Vitor, é assim, olha, você vai fazer um encontro com os alunos da escola pública do seu bairro. Então, visita a escola pública, é uma etapa, né? Visita com agendamento, apresentação da proposta na escola. Segundo, encontro com os alunos. Terceiro, talvez você vá primeiro encontrar com os alunos para depois gravar o vídeo. Terceiro, encontro para gravação. Você vai colocar, vai descrever mesmo o seu roteiro. É um roteiro, sim. Tá bom? Bem genérico, inclusive. Queria também provocar a nossa técnica, só, secretária, se for possível, a gente coloque também os prazos de encerramento dos editais, só para ficar mais claro. Renda emergencial, dia 19 de outubro, os 2 editais que são 19 de outubro, os 3 editais são 20 de outubro, e o último que é 21. Só para que ninguém fique com dúvida, porque, infelizmente, diante dos prazos que nós temos para executar, nós não poderemos prorrogar o prazo de inscrição. Tá verdade? O que está... Existe algum gasto que não pode constar no orçamento do edital de produção, vedação com Produção, secretária, é uma execução do projeto que ele está propondo, como de festival também do projeto que ele está propondo. Não há uma vedação específica de limite no caso do edital, se não me engano, acho que não haja. Aí os outros tem um de manutenção, o outro é de continuidade da atividade no ponto de cultura, o de técnico é uma premiação e, portanto, o uso do recurso se dá para outras atividades, não somente para a execução da contrapartida. Então, cada edital tem uma modalidade diferente de execução dos recursos. No caso dos passaportes, é o borderô da entrada das sessões ou do acesso que ele está dando. Então, cada edital tem uma perspectiva diferente. Joana. Não, Joana esse já foi. É Joana. Foi da Joana. É possível. É possível utilizar a verba para aquisição de equipamentos? Sim, é possível. Desde que esteja vinculado à proposta apresentada, não é isso? E desde que também a pessoa não utilize todo o valor para adquirir equipamentos. Também é amplo e genérico, como os editais são, como a secretária disse, editais genéricos permitindo que o proponente aplique a sua vontade na proposta apresentada. Conceito de primeira obra no edital de retomada. Como não chegou para nós o edital de retomada, secretária, estou pedindo licença aqui para abrir o celular, bom? Não, sim, pois não. Vitor, nós vamos te responder aqui à luz do edital. Eu só gostaria de reforçar que todas as dúvidas, né, devem ser tiradas também de forma antecipada. Então, assim, como o edital, muitos deles vão fechar no dia 19, o prazo de inscrição,
vai ser muito difícil a gente responder no dia 19. A gente está respondendo dúvida, fecha às 18 horas. A gente está respondendo dúvida às 16 horas, às 15 horas. Então, é importante que você possa, se você tem dúvida, busca lá no e-mail, né, para que a gente possa, o quanto antes a gente possa te responder e que você possa se preparar para qualificar a sua proposta, tá bom? Secretário, o pessoal está respondendo especificamente o que é a primeira obra no edital de retomada, mas a criação dessa linha, dessa categoria de 50 mil, foi exatamente para atender aquele fazedor de cultura que não costuma acessar editais, que não tem desenvolvimento de tantas ações culturais. Então, ele estabelece que, no máximo, tenha realizado 2 ações culturais, como forma de ser um primeiro acesso mesmo aos recursos, ao desenvolvimento de atividades, ao fomento de atividades. Então, tem esse simbolismo, essa linha de 50 mil reais para desenvolver as primeiras atividades desse CNPJ. Vamos lá, Ana Martins. Por favor, sobre o edital de retomada. Não é por favor, assim. Sobre o edital retomada cultural, como encaixar o proponente que, ao mesmo tempo, tenha um mínimo de 2 anos de experiência, mas, no máximo, 2 ações culturais produzidas. Novamente, primeiras obras também discutindo. Ou seja, o CNPJ que tem 2 anos vai e só desenvolveu 2 ações culturais. Não tem dificuldade. Ela entra nessa linha, ela pode também entrar na linha de primeiras obras, né? Fátima Verônica Santos. Poxa, gente, é preciso ter flexibilidade quanto às certidões em relação à contratação. Esse é um requisito, Fátima, a secretária vai corroborar, vai falar um pouco mais, exigido na fase de liquidar os pagamentos. No Cultura Plena das Redes, a gente acabou pedindo o edital lançado, foi o edital que lançou e ativou o Fundo Estadual de Cultura pela primeira vez, né, desde sua criação, em 98, lançado em abril. Né? Ele foi exigido na hora de fazer o pagamento que tivesse certidão de regularidade com a Fazenda e com a PGE, dívida ativa e regularidade fiscal com o Estado. E agora nós estamos pedindo na fase de contratação para não precisar pedir lá na frente também de novo. Então, no caso de pessoas físicas, são essas 2 certidões emitidas depois de selecionado para contratualizar. De maneira online, onde a pessoa recebe no seu próprio e-mail essa certidão, e no caso da certidão da Fazenda, ela mesma consegue emitir. E que ela não é difícil de acessar, e que a gente acaba precisando pedir, atendendo esse critério de pedir, porque existem questões legais para que a gente realmente possa fazer a questão do pagamento da liquidação. Então, assim, a gente acaba precisando cumprir esses requisitos para liquidar pagamentos no estado do Rio de Janeiro. Então, não pedir impediria da gente poder, de fato, realizar o pagamento. Tá bom? Ô, Sérgio, secretário Sérgio Costa e Silva, um festival que é realizado tradicionalmente em maio e outro em novembro, terá que ser antecipado para atender aos 90 dias? Ou antecipado, ou ele vai ter que fazer uma versão do festival, ele vai ter que propor, porque, infelizmente, pessoal, a realização do projeto em 90 dias é para que a Secretaria de Estado e os municípios e todos os estados do Brasil possam apresentar o relatório final de gestão dos recursos da Lei Aldir Blanc até 30 de junho de 2021. O Vitor, né, logo no início dessa live, falou que existe um movimento, né, no Congresso Federal pedindo para que se alarguem esses prazos. Então, se isso de fato acontecer, a gente vai poder reeditar aqui os prazos, talvez te dando a possibilidade... O edital prevê. O edital já prevê prorrogação, mas te dando a possibilidade de fato, produzir em outros meses que não sejam esses descritos no próprio edital no dia de hoje. João Dias Júnior, quem está com trabalho formal ou contrato CLT pode concorrer ao edital de técnicos? Não há impeditivos. Não há, pode. Vamos caminhando para a nossa... Já temos aí, secretária, começamos às 14h? A gente tem mais 9 minutinhos. 9 minutinhos, vamos ter assim. Vamos já à última pergunta para a gente poder... Lembrando que as dúvidas estão sendo esclarecidas no chat aqui do nosso... da nossa live.
Lírio Cultural, novamente. Os projetos O Lírio tá bom. para o edital Retomada Cultural precisam estar previamente registrados? Não. A fase de inscrição, ele apresenta um projeto. Se ele está chamando de registrados o envio do projeto, sim. Não, eu acho que não. não. O que ele está perguntando? Ele está perguntando se esse projeto precisa ter um outro tipo de registro, não esse para se inscrever. Não precisa. Você apresenta a sua proposta na fase de inscrição. Adeli Constantini, fale mais o que vocês entendem como manutenção e retomada cultural, por favor. Vamos novamente recorrer ao edital que define manutenção, proposta de manutenção, ações cuja montagem Tem aí a definição. E estreia já foram realizadas e o proponente pretende dar continuidade. Exatamente naquela regra, secretário. Ele já fez, começou a fazer a realização, foi interrompido pela pandemia e vai fazer a manutenção daquela atividade que ele voltou. Vai manter aquela atividade voltar ativa. A fazer. Tá bom? Eu falei que era a última, mas o povo tá, né? Que bom. Vamos lá. No retomada cultural, no valor de 100 mil, pode ter montagem de espetáculo ou somente circulação e manutenção de espetáculo já montado? Pode ter montagem de espetáculo. Maíra Cibele. Pode ter uma montagem de espetáculo com circulação, ou não existe impeditivo de se montar o espetáculo para o edital, tá bom? Dúvidas nos e-mails. Não esqueçam dos e-mails se tiverem dúvidas na hora de submeter a proposta. Há tempo ainda de esclarecimento, nossa equipe está trabalhando para isso. Certamente sábado, domingo e o feriado serão momentos de tempo para poder fazer as inscrições, né, secretária? Tá, eu quero, agradecer a todas as pessoas que ficaram conosco, acho que quase 2 horas, né? Ficaram conosco quase 2 horas. Iniciou às 3 horas, né, secretária? Desculpe, 3 às 5. Isso, eu espero que a gente tenha podido falar um pouquinho dos editais, dar vista aos editais, motivar as pessoas a participarem, tirar algumas dúvidas. Quero dizer que insistam conosco nos e-mails, se ainda houverem dúvidas a serem tiradas, não deixem para a última hora, né? Produzam esse final de semana as propostas de vocês, façam um exercício, né? Se existe um desconforto ainda com alguma certidão que você não conhece, né? Façam o exercício de ir lá no site da Fazenda, vocês vão ver que é muito mais simples do que parece, né? E nós nos colocamos aqui à disposição na Biblioteca Parque para poder auxiliar todos vocês durante essa fase, tá bom? Um forte abraço, quero desejar um bom final de semana bem produtivo para todos vocês. Quero dizer que a gente tem muito prazer nesse diálogo, e esse canal está aberto ao longo desse final de semana para que a gente possa ir esclarecendo as dúvidas e permitindo que vocês construam a proposta de vocês no Sistema Desenvolve Cultura. Pedir que as pessoas multipliquem, né, secretária, essas informações repassadas aqui, porque o tempo é curto. Se você entendeu agora como é que faz para navegar no sistema, replique. O passo a passo vai estar no site a partir da data de hoje. E não só repliquem, né, Vitor? Para algumas pessoas, esse ambiente ele já é mais comum, né? Pessoas que já tiveram projetos aprovados no ICMS. Então, assim, eu gostaria de pedir para que também se formasse essa rede, né? Dessa rede de solidariedade, de apoio. Então, eu já fiz o meu, mas o meu vizinho está com dificuldade, o meu amigo, ele não... chama para perto, ajuda a construir, ajuda a fazer. A gente tem um nível de recurso que ele é muito grande. Então, possivelmente, é o maior da história. Então, possivelmente, essa sua ajuda, esse estender de mão que você possa fazer, ele não vai inviabilizar que a sua proposta seja aceita. Então, assim, a gente tem um processo de concorrência que é muito tranquilo, não é praticamente ele nem existe essa concorrência, né? A gente quer ir habilitando as propostas, cumprir os requisitos, as propostas vão ser habilitadas, cumprir o mérito vai ser habilitado. Então, assim, estende a mão para as pessoas que estão do seu lado, ajuda, né? Faça com que ela também possa ter a proposta dela validada, porque nós temos a certeza de que a gente tem um recurso disponível, né? Que
É só a gente pensar que do ano de 2007 até 2014, todo investimento que foi feito de cultura no Estado ainda não ultrapassou 60 milhões. E a gente está falando de somente no momento 104, 105 milhões chegando no Estado do Rio de Janeiro. Então, a gente tem... Mais 107 milhões dos municípios. Mais 107 milhões dos municípios. Então, a gente tem recursos, né, disponível para beneficiar todos os segmentos e toda a classe. Então, assim, ajude o seu companheiro também a poder, de fato, protocolar o seu projeto, cumprindo os requisitos para que ele possa ser beneficiado por esse edital. Um forte abraço a todos vocês. A gente se despede por aqui, mas continuamos com as nossas redes ativas, tá bom? Forte abraço.